Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Letícia, esse é o Livro e eu voltei com mais um vídeo pra vocês. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro Jogador Número 1. E eu já adianto que esse vídeo vai ter spoilers, tá bom? Então quem não leu ainda, quem tem aversão a spoilers, para por aqui, vai ler o livro e depois você volta pra assistir. O vídeo vai ficar aqui o tempo que for preciso pra vocês assistirem, tá bom? Como eu já falei pra vocês, o vídeo de hoje vai ter spoiler e eu vou explicar pra vocês mais ou menos o porquê. Eu decidi que algumas leituras que eu vou fazer aqui no canal, não serão todas, eu vou fazer vídeos com spoilers, porque eu sinto essa necessidade de alguns livros explorar um pouquinho mais com vocês do que eu poderia falar se fosse um vídeo sem spoiler. Então, quando eu tenho essa necessidade, acaba que os vídeos que eu faço ficam um pouco superficiais, porque eu não posso entrar nesse tema sem avisar vocês que isso vai acontecer, porque eu também não tenho intenção nenhuma de estragar a leitura de vocês. Então a intenção hoje deste vídeo é conversar com quem já leu o livro ou com quem não tem a mínima aversão a spoiler. Confesso pra vocês que passeando um pouco ali pelo YouTube, eu vi que vídeos sobre livros, com spoilers, eles são um pouquinho difíceis de acontecer, e geralmente quando eles acontecem são aqueles livros que estão na hype. Então assim, a gente tem bastante vídeo com spoiler do The Kiss of Deception, esses livros que pegaram fogo, entendeu? E eu acredito que tem alguns outros livros que a gente também possa discutir com spoiler aqui. Eu comecei a leitura de Jogador Número 1 com a expectativa muito alta, isso prejudicou muito a minha leitura e eu vou explicar em detalhes aqui pra vocês tudo o que me fez detestar essa leitura. Neste livro, então, a gente vai conhecer a história de um garoto adolescente pobre que é órfão e vive com a tia e o namorado dela, onde ele sofre diversos abusos, diversas coisas ruins. E é óbvio que vocês já sabem que a história vai ser ele vencer na vida, né? Então assim, é aquele puta clichê que a gente já tá acostumado, aquele adolescente que sofre, que teria tudo pra se matar, pra ter problemas psicológicos, e começa a história assim já. O plot principal da história é que o fundador de uma empresa de jogos e de coisas eletrônicas ligadas à internet... Então assim, imagina você, por exemplo, o Mark Zuckerberg, o bambambando da internet hoje, né? E a Ruth querendo fazer participação especial no vídeo de novo, porque ela gostou de aparecer, ela é um pouquinho assim, meio extrovertida, né? Ruth tava dormindo até agora, foi eu ligar a câmera, ela já veio passear. Enfim, então imaginem vocês uma pessoa assim, tá? Como o Mark Zuckerberg, por exemplo, e ele morre, mas ele não tem família nenhuma pra deixar os bens dele, a empresa, o império que ele criou e a fortuna bilionária que ele deixou. E aí o que ele decide antes de morrer, né? O que ele faz? Ele deixa um vídeo preparado pra passar assim que é dada a notícia da morte dele mundialmente. Esse vídeo, ele é o testamento dele. E lá ele deixa um desafio. Quem cumprir aquele desafio vai ser o herdeiro de todas as suas coisas. Mas isso não será fácil. Já se passaram até mais de 5 anos na história e ninguém conseguiu cumprir nem a primeira parte do desafio. É óbvio que ele não deixaria uma coisa tão fácil assim pra acontecer, porque é muito dinheiro e é um império envolvido. Tem que ser uma pessoa que realmente saiba o que tá fazendo pra poder dar tudo aquilo e não quebrar, né? Não jogar tudo água abaixo. O primeiro problema que eu encontrei neste livro, na verdade, alguns podem dizer que não é problema, mas pra mim foi, é que ele já conta o final do livro nas primeiras páginas. Então você tá lendo as primeiras páginas, você já sabe que o personagem principal vai ser o cara que vai conseguir resolver o problema, vai conseguir resolver a questão lá do easter egg que foi deixado por esse cara que morreu. Ah, Letícia, mas isso não é problema, porque o que importa é o enredo, é como ele conseguiu. Sim, eu também acho isso muito importante, na verdade é o mais importante pra mim. A partir do momento que você conta o final de um livro, logo nas primeiras páginas, você tem que escrever uma história, uma puta de uma história que prenda o cara lendo do começo ao fim, porque ele vai querer saber o que aconteceu no meio. Se essa história não for boa, se essa história não prender ele do começo ao fim, ele não vai querer ler. E foi o que aconteceu comigo. Já no começo do livro, já não tava me prendendo essa história. Então eu não tinha vontade de pegar e ler, porque eu já sabia o que ia acontecer no final. O que tava acontecendo no meio, pra mim, ó,
tanto faz. E eu precisei insistir muito, 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 muito na leitura desse livro pra conseguir dar continuidade nele. Eu acredito que eu só terminei de ler esse livro porque eu passei uma semana sabática aí, que eu fiquei internada, e foi o livro que eu levei pro hospital e eu peguei uma madrugada que eu tava sendo medicada lá na UTI, e eu falei, não, agora eu vou terminar de ler, vou pegar firme, e aí eu consegui chegar na metade do livro, e depois que você chega na metade do livro, pra terminar é um pulo, né? É lógico que eu não posso ser hipócrita de falar que a história não é boa. Não, a história é fantástica, assim, a ideia que o autor teve pra escrever esse livro eu nunca tinha visto em lugar nenhum igual, muito menos em séries, filmes ou livros. Se existe eu não sei, eu tô falando que eu não vi, né? E eu achei que ele fez uma puta de uma pesquisa, o cara é muito inteligente pra poder escrever todo esse enredo, toda essa história. Sabe o que é mais engraçado? Quando eu comecei a ler o livro, eu parei de ler assim, logo nas primeiras páginas, virei pro meu marido, que ele tava do meu lado, e falei assim, nossa amor, esse livro vai ser fantástico, olha do que fala. E contei pra ele o plot, né, da história, e ele falou, não, Letícia, realmente deve ser muito bom. Depois você me conta, porque ele não gosta muito de ler, então ele faz eu ficar contando pra ele. Então assim, pra vocês verem que eu não comecei com preconceito com o livro, eu comecei com a minha expectativa alta, eu comecei pensando que o livro ia ser bom, mas realmente ele não me prendeu, foi muito difícil, gente, muito mesmo. Outra coisa que me deixou meio pé atrás com o livro. Logo no começo do livro a gente já conhece a história da família dele, que ele é pobre, que a mãe e o pai morreu, que ele mora com a tia, com o namorado da tia, que ele sofre abusos, e que o dinheiro que ele recebe de pensão a tia pega pra ela. É construída toda essa imagem ruim da família dele e da vida que ele vive. Então aí você já para pra fazer algumas ligações com o livro e com a história em si. Você fala, poxa, se ele tem todos esses problemas e se eu já sei que ele vai ganhar, provavelmente o que vai atrapalhar aí no meio do enredo é a família dele, né? Tá, não é isso que acontece, tá? Do nada, a família simplesmente some da história. Então, assim, ele sai pra ir pro esconderijo dele, pra onde ele vai lá pra poder acessar o oásis e tal. E aí ele fica dias sem voltar pra casa. E não fala-se mais da tia, do tio, da vizinha de baixo, da vizinha de cima. Simplesmente acaba. Então, assim, um adolescente de 15, 16 anos sai de casa pra ir pra escola, não volta depois de 3, 4 dias e, tipo, fica por isso mesmo, entendeu? Por pior que seja a sua família, por mais que sua tia ou seu tio te odeiem, você não vai ficar, tipo, não vai levantar uma lebrezinha, poxa, mas cadê ele? Ou, tipo assim, ainda mais ela, que pega todo o dinheiro que ele recebe de pensão pra ela, será que ela não ia parar pra pensar e falar assim, ele fugiu pra não me dar dinheiro? Ela ia atrás, entendeu? E isso não é mencionado no livro. Finalmente, depois da página 153, mais ou menos, a gente volta a escutar sobre a família dele. E como que é que a gente volta a escutar sobre isso? Eles morrem, eles são assassinados. Então, assim, só depois de 153 páginas a gente foi escutar sobre a família dele de novo. Então, por que fez toda aquela introdução detalhada de como era, porque era, quando era, se não ia mais ter sentido? Enfim, achei isso um desperdício, uma encheção de linguiça. Aí a gente chega ali mais ou menos na página 195, 196, e a gente vê que estão tentando, né, matar eles, que já explodiram a família dele e tal, e você tá vivendo tudo isso, você tá com medo de sair do seu esconderijo, com medo da pessoa te achar pra poder te matar. Você tá com muito medo mesmo. Gente, você tem 16 anos, você tá cagando de medo de ser morto. Não tem outra expressão pra falar. Mas aí você, do nada, assim, se anima, porque surgiu a oportunidade de você ver aquela menina. Aquela menina que você está apaixonado. Porque você tem 16 anos e os seus hormônios estão à flor da pele. E você não consegue guardar o pinto dentro da calça. Gente, como isso me irrita, me tira do sério. Pra quê? Pra que colocar um romance aqui dentro? A história já era boa. Não precisava colocar romance aqui dentro. E aí, quando você entra nessa história, né, de que, ele tá apaixonado e tal, passam-se páginas e páginas e páginas e páginas e páginas de mimimi,
falando sobre esse romancezinho esquisito que fizeram dentro deste livro. Sim, ele simplesmente esquece dos objetivos dele para poder viver esse romance platônico de uma pessoa que ele nunca viu na vida, de uma pessoa que ele conversa pela internet. Só para vocês terem uma noção, eu anotei, da página 212 até a página 222, é só blá blá blá, estou flertando com você. Então assim, são 10 páginas de conversa entre ele e a rapariga, de mas eu gosto de você, você não gosta de mim? Ah, mas eu não posso gostar de você porque você é meu concorrente no jogo. Gente, dai-me paciência. Inclusive eu vou ler até agora um trecho pra vocês da página 225 pra vocês terem, assim, noção do que eu tô falando, pra vocês verem que eu não tô exagerando. Desde então, não conseguia mais fazer progressos. Sempre que relia o quarteto, minha paixão por Arthur Mies, não sei como que se fala, acabava com a minha capacidade de concentração, e logo eu fechava o diário do Graal, e a chamava para ver se ela queria conversar. Quase sempre ela aceitava, e eu me convencia de que não havia nenhum problema em enrolar um pouco, porque parecia que ninguém estava progredindo na busca pela chave de Jade. Ou seja, foda-se os meus objetivos. Eu quero namorar. Então, mais ou menos da página 210 à página 273, você simplesmente esquece do enredo principal do livro e vai viver esse romance que eu já falei, e não vou cansar de falar, desnecessário. Até que finalmente, né, um raio cai na cabeça dele e ele decide voltar ao enredo principal do livro. Então ele resolve voltar ao enredo principal do livro depois de muitas e muitas páginas de mimimi e de relacionamentos esquisitos e desnecessários, como eu já falei. E aí é quando ele se dá conta, né, de que ele precisa, né, estudar, que ele precisa ir atrás das coisas, né, pra poder conseguir o objetivo que a gente já sabe que ele conseguiu. Não vou cansar de falar isso também. Só que assim, de uma hora pra outra tudo isso, tá? Então assim, ele passou 200 páginas com mimimi, sem ter evolução nenhuma no que ele precisava fazer. Aí ele para e fala assim, nossa, eu preciso parar de pensar nela, vou começar a trabalhar. Aí quando ele começa a trabalhar, tipo assim, em 5 páginas ele consegue resolver já o quebra-cabeça daquilo que ele precisava. Aí você fica, oi? Precisava dessas 200 páginas então? Quem gostou desse livro, quem amou, não julgo vocês que gostaram, não julgo vocês que amaram este livro. Assim como eu peço que não me julguem por não ter gostado. Mas foi um livro que me incomodou muito do começo ao fim. Ele tem muitos pontos negativos, isso que eu não falei todos. Entendeu? Eu marquei muita coisa, ó, durante a leitura. Ops, tá vendo? Porque realmente eu marcava a página e o que eu via de errado ali naquela página. Mas se eu for ficar falando aqui tudo, eu vou ficar 3 horas aqui. Eu vou ler o livro pra vocês e falar, ó, página tal, erro tal, mas não é minha intenção. Outra coisa que eu quis mostrar pra vocês aqui com esse vídeo é que a opinião não é unânime, entendeu? Eu posso amar um livro assim como eu posso detestar um livro que você amou. Então, o que a gente tem que ter aqui é um respeito, né, com as pessoas, é isso que eu estou falando. Em nenhum momento eu julgo quem amou o livro, porque a história é boa, dá pra amar o livro. Se você lê sem se apegar a esses detalhes que eu me apeguei, com certeza você gosta do livro, porque é um plot fantástico. Mas a minha intenção principal, né, de fazer esse vídeo com spoiler foi essa, de mostrar pra vocês, de não só apenas chegar aqui e falar pra vocês, meu, que livro bosta, e tipo, não explicar o porquê. Eu quis mostrar pra vocês o que fez eu pensar que esse livro foi uma droga, entendeu? E por que eu não tenho vontade nenhuma nem de reler nada ou de ler outra coisa desse autor. Nem sei se tem, na verdade. Porque realmente me decepcionou e eu não sei se isso foi minha expectativa, não sei dizer pra vocês. Realmente me decepcionou bastante. Eu queria que vocês deixassem aqui no comentários o que vocês acharam dessa leitura, o que vocês acharam desse novo formato de vídeo que eu tô pensando em fazer aqui pelo canal. Se vocês gostaram desse bate-papo mais aberto sobre o enredo do livro, sem ficar escondendo travas e sem ficar pensando no que eu posso falar ou não. E quero ter aí o feedback de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que possam ter entendido a minha opinião sobre o livro, tá bom? Quem gostou, por favor, clique em curtir, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!